atual do tratamento atual do câncer ginecológico. A doutora Mariana que vai fazer a coordenação e a apresentação dos palestrantes. Obrigada. Obrigada, doutora Marisa, pela apresentação. Obrigada a todos que nos assistem presencialmente e online. É um prazer estar aqui com os meus colegas reunidos para repassarmos aí os principais pontos apresentados no Congresso Americano de Oncologia Clínica, com ênfase nos tumores ginecológicos. Tivemos importantes estudos apresentados no Congresso, e para dar início à apresentação, eu gostaria de convidar a doutora Andressa Teixeira, que é ginecologista oncológica aqui do Hospital 9 de Julho, e Andressa vai começar apresentando os trabalhos de HIPEC e também de oncologia, dos aspectos cirúrgicos aí do tratamento do câncer de colo de útero. Andressa, agora é com você. Obrigada, Mari. Então, esse ano a gente teve estudos bastante interessantes, né, do ponto de vista cirúrgico. Então, vou começar falando da quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, né, nas pacientes com recorrência de câncer de ovário avançado, platina sensível, que é o SHPORT Study, né, um estudo randomizado fase 3. Então, a gente sabe que as pacientes com câncer de ovário avançado, estadiamento 3 para frente, são pacientes que vão recidivar, né, às vezes num curto espaço de tempo, principalmente a recidiva peritoneal. E as pacientes que têm um intervalo livre de platina maior que 6 meses podem ser expostas à platina, e esse é o tratamento padrão atualmente, né? A gente sabe também que as pacientes que têm um intervalo livre de platina maior que 1 ano e são passíveis de citoredução secundária, elas também teriam boa resposta à cirurgia, e é isso que mostrou os últimos estudos randomizados do DEXTOP-3 e o SOC1. E a quimioterapia hipertérmica tem um racional interessante, né? Você entregar a quimioterapia intraperitoneal numa situação pós-redução completa, com hipertermia, seria uma boa resposta desses implantes residuais, né? Mas a gente tem baixo nível de evidência ainda. A gente tem o estudo da Vandril, que foi um estudo holandês, fase 3, que teve até uma revisão recente também na ASCO, né? Mostrando a sobrevida aí depois de 10 anos. Foi um estudo positivo, né? Porém com bastante críticas e vieses, e a gente tem também, mas é um cenário diferente, né, um cenário da citoredução de intervalo, e a gente tem o estudo do Memorial, né, que é um estudo na recorrência do câncer de ovário, foi um estudo que não foi positivo, né, isso que a gente tem de estudo randomizado. Então, a gente usa atualmente a HIPEC só sob esses clinical trials, né? Então, o Shipor veio responder bastante coisa para a gente, ou trazer algumas dúvidas, né? Então, ficar atento ao grupo de seleção, né? São pacientes, então, que tiveram a recorrência do câncer de ovário avançado, com intervalo livre de platina maior que 6 meses, né? E lembrar que essas pacientes, elas foram para quimioterapia primeiro, né? Baseada na platina, antes de serem selecionadas para cirurgia. E essas pacientes que eram passíveis de citoredução, então foram primeiro para a cirurgia, e só depois da cirurgia com uma citoredução completa ou subótima, né, com intervalo com um resíduo de menos de 2,5 milímetros, eram então randomizadas para HIPEC ou não HIPEC, né? Lembrar que a dose também foi um pouco diferente do estudo da Vandril, que foi de 75 miligramas por metro quadrado de cisplatina durante 1 hora. Os critérios de estratificação foram o centro, a doença residual, o intervalo livre de platina e a manutenção com os inibidores da PARP. Então, o endpoint principal do SHPOR foi a sobrevida global, né, com um estudo de 80% de poder aí, com um alfa de 5% para detectar um hazard ratio de 0,71, e tiveram alguns endpoints secundários. As pacientes, então, elas eram muito semelhantes, né, os dois grupos, uma média de idade aí de 60 anos, e um intervalo livre de platina por cerca de 17 meses, então um intervalo longo livre de platina, pacientes com seroso de alto grau ou endometriose de grau 3, e elas tinham citoredução completa em 87% dos casos, na maioria. Então, essas pacientes, elas tiveram a média, os dados cirúrgicos, né? Em relação à média de duração da cirurgia, o grupo da HIPEC foi mais longo, porque tinha 1 hora a mais de HIPEC, né, para acontecer. Essas pacientes tiveram um pouquinho mais de complicação em relação a essas alterações sanguíneas, que não foi muito bem esclarecido, e um pouquinho mais também de taxa de confecção de estoma, né? Mortalidade praticamente semelhante.
Então, aqui eles chamam a atenção em relação a essa falência renal ou complicações renais. Porque, assim, a cisplatina tem chance de complicações renais, e eles usavam, né, esse tiosulfato, que até um certo ponto do estudo, eles não conseguiam, porque o governo da França não permitia que eles usassem na situação da HIPEC. Então, depois que eles fizeram essa emenda e passaram a usar o tiosulfato, as complicações renais ficaram muito semelhantes. Em relação à terapia de manutenção, o BEVA foi usado numa porcentagem pequena de casos, o status de mutação do BRCA era conhecido na maioria dos casos, mas também uma porcentagem pequena fez a manutenção com o olaparib, os inibidores da PARP. Então, essas são as curvas, né? Então, em relação ao endpoint principal, que foi a sobrevida global, houve uma diferença aí de quase 10 meses, né? Quase 10 meses entre os grupos, né? Favorecendo o grupo da HIPEC, com hazard ratio de 0,69, bastante interessante. Em relação ao endpoint secundário, também houve uma diferença importante aí, 2 meses mais com P significativo e um hazard ratio de 0,72. Em relação também ao tempo de tratamento subsequente, houve uma diferença interessante, então eles concluíram que adicionar a HIPEC, nesse caso, lembra que as pacientes, elas eram selecionadas para citorredução secundária após a quimioterapia baseada em platina 6 ciclos, elas tiveram um benefício em relação à sobrevida global, né, e também em relação ao intervalo livre de doença, sugerindo aí que a HIPEC talvez seja interessante nesses casos e trazendo ela de novo para o cenário, né. Então isso é bastante interessante. Vou passar agora para o próximo estudo, que é o estudo do câncer de colo, né? Também um estudo super interessante, fase 3, uma resposta que a gente estava esperando, é um estudo do grupo canadense, apresentado pela Marie Plant, que é um estudo também randomizado fase 3. Então, eles selecionaram as pacientes com câncer de colo, estágio inicial, baixo risco, entre 2 braços, né, esterectomia simples e esterectomia radical, com dissecção linfonodal, pélvica, tanto de linfonodo sentinela ou linfadenectomia. Então, a gente sabe que o câncer de colo é ainda muito prevalente, com grande taxa de mortalidade, e a gente tem melhorado o rastreamento, o que faz a gente fazer mais diagnóstico inicial, né? E a gente sabe que o padrão de tratamento para essas pacientes é a esterectomia radical com a dissecção parametrial. Ainda mais com o LAC trial, né? A gente faz mais cirurgia aberta, então a gente acaba sendo mais radical, mesmo com a técnica do nerve sparing. Então, a gente tem mais risco de lesão autonômica, né, dessas pacientes e mais morbidade de cirurgia, com disfunção vesical, intestinal e disfunção sexual nessas pacientes que são muito jovens. Então, lembrar que a esterectomia radical, a gente tem uma dissecção parametrial mais extensa e a dissecção do terço superior da vagina. Essa foi uma revisão sistemática conduzida pela Catherine Schmeller, do MD Anderson, que eles reuniram vários estudos prospectivos mostrando que existe um grupo, né, de seleção dessas pacientes de câncer de colo inicial que vão talvez se beneficiar de uma cirurgia menos radical. Então, quem são essas pacientes? Pacientes com tumores até 2 centímetros, né, com uma invasão estromal menor que 10 milímetros e sem invasão linfática. Então, a taxa de invasão parametrial dessas pacientes é menos que 1%. Então, será que a gente não está fazendo uma cirurgia muito grande para essas pacientes e com mais morbidade? Então, a própria Catherine Schmeller, né, o grupo deles, fez um estudo prospectivo, que foi o Conserve Trial, que foi publicado em 2021, um estudo prospectivo braço único, em que as pacientes que tinham feito cone, né, que tinham essas características, eram selecionadas para só fazer a pesquisa linfonodal, ou então, se não tivessem desejo reprodutivo, para fazer esterectomia simples. E eles tiveram uma taxa de recidiva baixa, né, de uma paciente entre 80 em 2 anos, tirando aquelas pacientes da esterectomia incidental, talvez respondendo isso para a gente. Só que, lógico, o shape era muito esperado, porque é um estudo randomizado que compara exatamente isso, você fazer a esterectomia simples ou radical e ter uma eficácia de tratamento semelhante com menos morbidade para esse grupo selecionado. Então, essas pacientes selecionadas, então a diferença do Conserve é que as pacientes desse estágio 1 a 2 e 1B1, elas podiam ter vindo de um cone com menos de 10 milímetros de invasão estromal, ou então na ressonância, pacientes diagnosticadas pela biópsia, na ressonância menos de 50% de invasão estromal, com uma dimensão máxima de 2 centímetros do tumor. Lembrando aqui que a invasão linfática não entrou nesse critério de seleção, né? Então, as pacientes eram randomizadas, então, para a esterectomia radical ou a esterectomia simples. O endpoint principal foi a recorrência pélvica
em 3 anos. Então, é um estudo que teve também alguns endpoints secundários, né, que é o tempo de sobrevida livre de doença em relação à recorrência pélvica e extrapélvica e a sobrevida global. Então, é um estudo de não inferioridade, fase 3. A gente teve esses 2 subgrupos para analisar também, da intenção de tratar e do protocolo. E ela fez uma observação interessante aqui, que eles não conseguiram a taxa de recidiva pélvica de 49, né, que eles tinham esse número no final dos 3 anos. Então, eles mudaram para intervalo livre de recidiva, para, então, taxa de recorrência pélvica em 3 anos, que foi no endpoint. Utilizaram, então, o Kaplan-Meier, né, a curva, um intervalo de confiança com nível superior de 95%, da diferença entre a esterectomia simples e a esterectomia radical, 4% ou menos estabeleciam, então, a não inferioridade da esterectomia simples. Total de 700 pacientes randomizados nesse tempo de 3 anos, com 85% de poder do estudo. Então, foram randomizadas essas pacientes de 2012 a 2019. O grupo de intenção de tratar tinha 350 em cada grupo, e do protocolo, cerca de 317, 312 aí. Bom, em relação às características das pacientes, a média de idade foi semelhante, menos de 50 anos, e a maioria foi diagnosticada através do cone. Pacientes, então, na sua maioria, estadiamento 1B1, histologia escamosa, grau 1 ou 2. Em relação à via, essa não era um critério de estratificação, mas houve uma diferença em relação à via abdominal e laparoscópica, lembrando que esse estudo teve o fechamento um pouquinho antes da publicação do LAC, mas as pacientes que fizeram a esterectomia radical tinham uma tendência maior a fazer a cirurgia aberta do que as pacientes com a esterectomia simples. Bom, em relação à patologia, as pacientes, mais ou menos 40%, tinham ainda resíduo de tumor, né, na peça, tinha uma taxa de mais ou menos de 13% de invasão angiolinfática, e as lesões maiores que 2 centímetros foi uma minoria. Em relação ao tratamento adjuvante, foi semelhante entre os 2 grupos. E as recorrências. Então, a gente vê aqui que não houve diferença entre as recorrências pélvicas, recorrências extrapélvicas. Em relação às mortes por câncer de colo, também não houve diferença importante. Então, essa é a curva, né, de Kaplan-Meier, comparando as duas, numa média de follow-up de 4 anos e meio. Então, a diferença entre elas, em relação à recorrência pélvica, a taxa de recorrência pélvica em 3 anos foi só de 0,35%, com um limite superior do intervalo de confiança de 95%, de 2,3%, que foi o objetivo deles, ser menor que 4%. Então, eles declararam que a esterectomia simples é não inferior em relação à efetividade, né, de tratamento comparado à esterectomia radical. Na análise de subgrupo, também não houve diferença, né, separando para o estágio, a histologia, o grau do tumor e as pacientes do protocolo. Em relação aos endpoints secundários, né, sobrevida global também não teve diferença. Em relação às complicações, então, a gente vê aqui não houve diferença na complicação intraoperatória, apesar de ter um pouquinho mais de complicação, principalmente vesical, no grupo da esterectomia radical. Em relação às complicações agudas e tardias da cirurgia, teve diferença, principalmente em relação à incontinência urinária e a retenção urinária, que é realmente uma das principais queixas que a gente vê na esterectomia radical nesse curto e longo prazo dessas pacientes. E aí foi feita uma avaliação de qualidade de vida, principalmente em relação à função sexual dessas pacientes, uma série de questionários. E a gente vê que houve diferença em todos eles, favorecendo a esterectomia simples. Tá, então, por exemplo, esse questionário é em relação à satisfação sexual da paciente e aqui em relação à dor que ela sente. Então, até os 2 primeiros anos, há uma diferença bem importante entre os 2 grupos, né, favorecendo o grupo da esterectomia simples. Então, na conclusão, a gente vê que a esterectomia simples não é inferior à esterectomia radical para tratamento dessas pacientes de baixo risco. Lembrando que é um grupo selecionado, né, estágio 1 a 2 a 1B1, menor que 2 centímetros, com menos de 10 milímetros de invasão estromal no cone ou menos de 50% de invasão estromal na ressonância, com melhor qualidade de vida, e pode ser considerado um novo padrão de tratamento aí. É isso, gente. Estudos cirúrgicos super interessantes. Imagina. Obrigada, Andressa, pela apresentação.
O primeiro estudo da HIPEC, eu acho que não vem ainda para mudar a nossa prática clínica, né? Nós temos o estudo do Zivanovic do Memorial de uso de HIPEC no cenário platina sensível que foi negativo, só que ele fazia a HIPEC num momento diferente, né? O Keeper faz a HIPEC depois de 6 ciclos de quimioterapia. É uma Exato. citoredução depois de 6 ciclos de quimio com HIPEC. Assim, Tudo para dar certo. é totalmente diferente, é um cenário criado por eles, né? Ninguém nunca tinha Não é feito real. essa pergunta nessa situação. E o percentual de pacientes que usam bevacizumab inibidor de PARP é pequeno. Então, será que também, em uma era em que há ampla disponibilidade desses outros agentes, nós encontraríamos os mesmos números, né? E chama atenção, e um aprendizado que esse trial certamente nos traz é que em algum momento quem for fazer HIPEC nunca deixar de usar o tiosulfato, porque a incidência de falência renal severa sem tiosulfato é de mais de 10%. Então, assim, é um número muito importante, e acho que ninguém mais tentaria fazer alguma HIPEC sem tiosulfato. Eu acho que em primeira linha, a HIPEC é questionável, tem uma série de críticas do estudo. Acho que em segunda linha continua questionável. É um cenário bem particular esse do Kipper, e eu não usaria a HIPEC na prática clínica como algo default, e sim discutir talvez para pacientes selecionados. Mas eu não sou uma grande entusiasta de HIPEC. Eu fico pensando só em cenários, de repente, que a gente às vezes está de baixo recurso, que a gente não tem acesso às terapias de manutenção. Por Não outro sei se lado, teria algum tem, assim, a HIPEC não papel. é difícil, né? A gente precisa ter Também. um aparato, precisa de UTI, então, nós... Talvez seja até mais difícil ela ter acesso a todo o aparato e estrutura para a HIPEC, né? Assim, não acho que seja uma coisa tão que dê para a gente talvez substituir, assim, né? Muito na saúde suplementar, muitos convênios, né? A maioria dos convênios não acaba não dando cobertura, né? A não ser que eu esteja enganada. Acho que você pode falar melhor, mas acho que não, Acho que não. né? Não, Tá suplementar no não. rol. Pensou em E- cenário do SUS. SUS servidor. A terapias-alvo, né? A gente não tem nem B. Não, por isso, eu não sei se a gente teria, né, num cenário que a gente trabalha, às vezes, se não tem terapia-alvo, se a gente teria algum acesso melhor em relação a esse aparato da HIPEC, mas, enfim, exatamente, difícil, teria que ter né? todo um aparato. Um outro questionamento que fizeram, acho que no grupo da HIPEC tinha a taxa de estomia foi maior, né? Foi. Então, sugerindo que talvez essas pacientes tenham sido melhor cito-reduzidas, né? Assim, uma hipótese e que eventualmente isso poderia... É que aqui nesse estudo ter foi feita a randomização influenciado. após a cirurgia, no da Vandril que foi feito antes, e com certeza isso influencia, né? Se você é cirurgião, tá sabendo que vai fazer HIPEC, já sabe que vai fazer HIPEC, você vai caprichar mais ou não sei. E tinha essa questão da estomia, porque realmente eles tinham medo de manter uma estomia, uma anastomose primária e fazer HIPEC prejudicar. Então, elas tinham maior taxa de estomia. Aqui, pelo menos, a randomização foi pós-cirurgia, né? Então, eu acho que esse viés foi um pouco retirado. Mas aí e isso explica, porque aí se ela se fez HIPEC, aí ela fala, puxa, acho que eu não vou reanastomose, porque o HIPEC geralmente a gente faz antes da reanastomose, né? Exato. Então eles fizeram o grampeamento, aí randomizaram, e aí, se caiu para o HIPEC, não, então não vamos reanastomosar, vamos fazer uma estomia, né? Mas acho que, o racional do HIPEC nessa circunstância é muito parecido com a redução de intervalo, né? Por quê? A ideia é que se tem uma microdoença residual que a gente não consegue ver, porque tem muita fibrose pós-químio, né? E aí a gente vai fazer HIPEC, teoricamente a gente vai tratar essa microdoença, e aí então sempre o HIPEC está aparecendo aí nessa redução de intervalo, no caso pós-químio, né? É que provavelmente boa parte dessas pacientes não tinha doença residual quando foi fazer a cirurgia, né? Eles não falam, né? Mas acho que mas, depois de 6 ciclos de quimio. talvez a boa parte da cirurgia foi tirar alguma coisinha que ficou lá depois de 6 ciclos de químio na recorrência, Acho né? que E aí aplicar, publicação a gente vai ter. e o Gustavo deve concordar com isso. As pacientes que têm, aí sim, uma doença que sobrou doença, né? Após essa químio, e a gente vê esses abdômenes que tem bastante fibrose, inclusive fibrose diafragmática considerável, né?
são provavelmente a que mais se beneficiariam nesse contexto de fazer HIPEC, porque você vai tirar toda a doença, mas vai sobrar também provavelmente bastante foco, né? A gente, quando tem doença, implantes maiores que 2 centímetros antes da quimioterapia, a gente opera de intervalo, aquela fibrose provavelmente tem doença residual, né? Então, da mesma maneira, se tinha uma recidiva que foi mais considerável ou uma doença mais quimioresistente, a gente sabe que para doença quimioresistente, uma dose altíssima, né, que é o caso da HIPEC, acaba se tornando sensível, né? Então, aqueles estudos iniciais que a gente tinha de HIPEC consideravam isso, né? Então, eu acho que no futuro, talvez seja esse o grupo de pacientes, aquela que tem uma recidiva sistêmica, que sobrou doença depois de 6 ciclos de quimio, a gente pode ver isso até por uma laparoscopia, provavelmente essas vão ser mais beneficiadas, né? E aqui a dose de químio foi menor do que no estudo OV-HIPEC, né? Então, no OV-HIPEC, que é na primeira linha no intervalo, 100 miligramas por metro quadrado, e aqui no KIPOR foi 75 miligramas por metro quadrado. E o segundo estudo, eu acho que ele responde à questão esterectomia simples versus esterectomia radical, mas ele não versa sobre a via, né? Então, a questão de definição de via aberta minimamente invasiva, a gente tem o LAC trial, mostrando que a via aberta é melhor e mais segura, mas em cenário inicial ainda permanece, né, para tumores muito pequenos ainda permanece a dúvida, ROC, RAC vão nos responder, mas esse estudo não dá para a gente tirar nenhuma conclusão quanto à questão da via, né? Mas uma coisa que deixa a gente feliz é que tem muitas pacientes, é um prospectivo que fez cone em muitas pacientes, então a gente não dá um pouco de respaldo para a gente pesar um pouco a mão no cone naquela paciente que chega com doença inicial, mesmo que seja macroscópica, né? Exato. Porque até então a gente só fazia cone com a doença microscópica, que a gente tinha dúvida, né? Mas cada vez a gente fica mais seguro, né? E respaldado por um monte de estudos retrospectivos e agora também um estudo E a prospectivo. gente tem mais informação com o cone, né? A gente toma essa decisão muito mais respaldada, dessa seleção desse grupo, né? Que se Com beneficia dessa cirurgia menos radical. Que nos ouve de Salvador, alguém que está conectado online, tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu não consigo ver vocês, mas ouvir a gente consegue, né, Gustavo? Acho que a gente ouve. Eu queria só relembrar que vocês têm muitos apresentadores e a gente está com um tempo, como a gente sabe, né? O tempo do Centro de Estudos é de 1 hora. E já passaram 20 minutos e só um apresentador que fez Obrigada, gente. a apresentação. Deixa eu ver onde eu... Aqui. Então, vamos lá, gente, para a gente não perder a hora. Eu vim falar hoje sobre o DUO. Então, esse estudo é um estudo que avaliou o papel da terapia de manutenção na primeira linha de doença platinocensível. Então, só o contexto dele, né? A gente tem vários estudos avaliando o papel dos inibidores de PARP com ou sem bevacizumab nesse cenário de manutenção. O desenho desse estudo é um desenho um pouco atrapalhado, né? Assim, complexo. Eu vou tentar dar uma destrinchada aqui nele. Ele envolve a manutenção, ele envolve o bevacizumab, que é um medicamento que a gente já usa, a gente já tem evidência em terapia de manutenção, o olaparib, e agora a novidade é a imunoterapia, e o embasamento para usar a imunoterapia é um estudo de fase 2, o Mediola, que avaliou o papel, a combinação do durvalumab com beva e olaparib, e que mostrou que pode ter alguma atividade clínica. Então, aqui, as pacientes eram pacientes com um carcinoma de ovário de alto grau, estadio 3 ou 4. Então, elas não tinham sido submetidas ainda à terapia sistêmica. Então, elas foram randomizadas antes de começar o tratamento. Então, elas foram randomizadas em 3 braços. O braço A era a quimioterapia habitual, carbitaxol, com o bevacizumab. O braço 2, a químio com beva e durvalumab. O braço 3, a químio, o bevacizumab e o durvalumab. E a manutenção, no primeiro braço, só o beva, no segundo braço, beva e durvalumab, e no terceiro braço, beva, durvalumab e olaparib. O endpoint primário era a sobrevida livre de progressão do braço 1 versus o braço 3. Ele teve um desenho hierárquico. Então, primeiro foi na população HRD positiva, se isso viesse
positivo ia para a população intention to treat, e os endpoints secundários PFS do braço 2 versus o braço 1, e sobrevida global e segurança. Então, aqui, rapidamente, para falar das características das pacientes, os braços eram bem balanceados, a maioria estágio 3, elas tinham sido cirurgia upfront, mais ou menos 50% a 60%, o que chama atenção, então, aqui em torno de 55%, 60% das pacientes eram HRD negativas. Em relação ainda às pacientes, é importante frisar que aproximadamente 90% das pacientes receberam todos os ciclos de quimioterapia. Então, para a gente entender, um braço manutenção com beva, outro beva mais durva, outro beva, durva e olaparib, endpoint primário comparar bevacizumab versus beva mais durva mais ola. E aí aqui tem uma primeira crítica que a gente já sabe do Paola, que o beva com olaparib é melhor do que só o beva. Então, esse braço talvez já perca um pouco da força de comparação, porque a gente está comparando com o braço de bevacizumab isolado. Então, aqui o gráfico da primeira curva de sobrevida livre de progressão na população HRD positiva. O que a gente vê? A combinação, a manutenção com 3 drogas, diminuiu o risco de recorrência, de progressão, em relação ao bevacizumab com hazard de 0,49. E a gente já imaginaria, porque a HRD positiva, a gente já sabe que tem o benefício de usar o inibidor de PARP, então aqui, independente, né, de ter o durvalumab ou não, a gente já imaginava que esse braço seria melhor. Quando a gente dá uma olhada geral nos estudos de manutenção, o que a gente vê? Aqui no DUO, para a população HRD positiva, o hazard de 0,49 com uma terapia tripla não é muito diferente dos outros estudos de inibidor de PARP na população HRD positiva. Então, aí daí a gente já levanta o primeiro questionamento. Será que a terapia tripla para essa população HRD positiva ela é realmente necessária? Quando a gente olha, então, aqui os gráficos, né, dos diversos estudos de manutenção na população como um todo, BRCA mutadas, HRD e não HRD, a gente vê que a nossa maior dificuldade está aqui na população que não é mutada e não tem deficiência de HRD. Então, esse aqui é onde a gente precisa melhorar a nossa terapia de manutenção. Então, só relembrando aqui as curvas do Paola, o que a gente vê? Que na população mutada, a gente tem um ganho importante, HRD positivo, e na HRD proficiente é onde a gente peca, a gente não teve ganho com bevacizumab e olaparib. Quando a gente olha aqui no DUO, então a população HRD positiva benefício, HRD negativo, o que chama atenção é que a combinação das 3 drogas conseguiu mostrar um ganho de sobrevida livre de progressão. Então, talvez levantando a hipótese daqui, de que talvez a associação da imunoterapia ao bevacizumab e olaparib promova o ganho nessa população HRD proficiente. Nossa, esse gráfico ficou ruim, perdão. Quando a gente olha o hazard do DUO na HRD negativa, 0,68, por coincidência ou não, ele é muito parecido, não, ele é idêntico da população do PRIMA. E aí a gente levanta uma nova questão. Será que, então, o que faz diferença? A imuno faz diferença, não faz diferença? A gente não consegue entender exatamente ainda qual é o papel da imuno nesse cenário. Quando a gente compara, então, no HRD positivo aqui, os 3 braços, a gente tem no braço da combinação tríplice um hazard de 0,51, então, quando a gente colocou a imuno, aqui não faz tanta diferença, né? Olha, beva e beva mais durva não faz tanta diferença. Talvez o que tenha feito, de fato, a diferença aqui é o inibidor da PARP. E quando a gente olha no Paola, a gente vê um ganho muito parecido. Então, aqui a gente questiona, será que é só o inibidor da PARP para essa população? Será que a imuno está fazendo alguma diferença? Aqui, então, as curvas, né, na população HRD positivo e HRD negativo,
mostrando esse benefício. Quando a gente olha a análise de subgrupo, a gente vê que todos os subgrupos, comparando, né, do endpoint primário, o grupo 3 versus o grupo 1, todos os subgrupos tiveram benefício, incluindo as pacientes aqui, né, HRD positiva, negativa. E em relação à toxicidade, como a gente já imaginava, a terapia tríplice aumentou a toxicidade, aumentou as taxas de descontinuação, mais náusea, mais anemia, mais neutropenia. E aí a conclusão desse estudo, na verdade, ele não consegue concluir exatamente nada, ele não traz uma mudança de prática, mas ele gera uma hipótese de que talvez para essa população que não tenha deficiência de HRD, a imuno eventualmente possa ter algum benefício quando associada ao bevacizumab e olaparib, em promover um ganho de uma diminuição do risco de recorrência. Então, falei rápido, mas acho que deu para tentar dar uma clareada aí nesse estudo que é meio confuso. Perfeito, Rê. Eu acho que a gente até, como você pontuou muito bem, já discutiu exatamente esse é o dado, não mudar a prática, mas traz luz para uma população carente de terapias, que é a população sem deficiência de recombinação homóloga. Então, a gente pode passar para o próximo estudo, que é o Keynote 826, com a doutora Luíse, que é oncologista aqui do Hospital 9 de Julho. Obrigada, viu, Rê? Foi excelente sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar o estudo Keynote 826. Na verdade, é uma atualização dos dados, né? Esse estudo já foi publicado, parte dos dados em setembro de 21. É um estudo que visa avaliar a adição do pembrolizumab à quimioterapia com ou sem placebo em primeira linha para câncer de endométrio, pode ser persistente, recorrente ou metastático. Perdão, endométrio não, colo uterino. Foi um estudo randomizado, fase 3, duplo cego, multicêntrico, pacientes com câncer de colo uterino persistente, recorrente ou metastático, que não podiam ter sido submetidas a um tratamento sistêmico prévio, poderiam sim ter sido submetidas a rádio ou quimiorrádio, desde que tivesse terminado até 2 semanas antes da randomização. Pacientes que não eram candidatas a tratamento curativo, com idade superior a 18 anos, com ECOG 0 ou 1. Foi um estudo randomizado 1 para 1, o grupo pembrolizumab com químio, que era paclitaxel com platina, podendo ser cisplatina ou carboplatina, com ou sem adição de bevacizumab. O pembro era realizado na dose de 200 mg a cada 3 semanas, podendo ser realizado até 35 ciclos. E o outro grupo era o grupo placebo, os pacientes receberiam placebo, quimioterapia com ou sem bevacizumab. As pacientes foram estratificadas de acordo com a expressão de PDL1 menor que 1, de 1 a 10 ou maior ou igual a 10%, se apresentavam ou não doença metastática ao diagnóstico e se tinham intenção de utilizar ou não bevacizumab. Em relação aos endpoints primários, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, e desfechos secundários, taxa de resposta parcial ou completa, duração de resposta, taxa de sobrevida livre de progressão e segurança. Foram randomizados 617 pacientes, 308 para o grupo pembrolizumab e 309 para o grupo placebo. É importante ressaltar aqui que essas pacientes tiveram semelhantes taxas de uso de bevacizumab entre os dois grupos. 63,6% usaram bevacizumab no grupo pembro e 62,5% no grupo placebo. Aqui, para ressaltar a distribuição entre os grupos, né? A grande maioria das pacientes tinha doença persistente ou recorrente com metástase à distância já. A maioria também tinha um PDL1 acima de 1. E boa parte delas havia feito tratamento apenas com quimiorrádio. Esses dados são os dados que foram publicados em 2021, no New England, fala sobre a sobrevida livre de progressão, que tinha um ganho de cerca de 2 meses de sobrevida livre de progressão de doença com a adição do pembrolizumab em todos os grupos analisados. Todos os grupos, principalmente no PDL1 acima de 1%. Aqui no PDL1 maior ou igual a 1, teve um hazard ratio de 0,62, com uma redução de risco de 38%, perdão. E quando o paciente tinha um CPS maior ou igual a 10,
essa redução de risco era ainda maior, de 42%. Na análise de subgrupos, a gente pode observar que todos os subgrupos foram beneficiados da adição do pembrolizumab, independente, inclusive, do uso ou não de bevacizumab, e esse benefício foi ainda maior nos pacientes com CPS maior ou igual a 1. E os dados que a ASCO trouxe para a gente são os dados maduros de sobrevida global. Gustavo, consegue passar para nós? Aqui, o gráfico de sobrevida global em pacientes com CPS maior ou igual a 1. Né? Essas pacientes tiveram uma mediana de sobrevida com a adição de pembrolizumab de 28,6 meses versus 16,5 meses no grupo placebo, com um RASA de 0,60. Já na população Alzheimer, esses dados também foram positivos. A sobrevida global no grupo pembrolizumab foi de 26,4, já no grupo placebo foi 16,8, com uma redução de risco de 37%. E nas pacientes com PDL1 acima de 10 foi ainda mais benéfico, com uma mediana de sobrevida global no grupo pembrolizumab de 29,6 meses e no grupo placebo de 17,4. Aqui a gente observa que mantém esse benefício em todos os subgrupos, independente ou não da adição de bevacizumab. E em relação aos eventos adversos, boa parte dos pacientes apresentou toxicidade de grau 3 ou superior, e a principal diferença entre essas toxicidades foi em relação aos eventos adversos autoimunes, que foi mais visto nos pacientes do grupo pembrolizumab. Em relação aos eventos adversos de qualquer causa, os principais foram anemia, alopecia, náusea, diarreia, mas os mais graves nos pacientes com uso de pembrolizumab foram anemia, hipertensão, infecção do trato urinário e neutropenia. Em relação aos eventos adversos autoimunes, os principais foram relacionados à tireoide, hipo ou hipertireoidismo, colite, e os mais graves para o grupo pembrolizumab foram reações cutâneas. E o estudo conclui que a adição de pembrolizumab à quimioterapia com o CIBEVA continua a mostrar melhorias clinicamente significativas de sobrevida global e sobrevida livre de progressão em todos os grupos, independente da adição ou não do bevacizumab. E a adição de pembrolizumab não traz toxicidades que não fossem conhecidas e que não sejam manejáveis. Então, os dados corroboram para a adição de pembro à quimioterapia com o CIBEVA em primeira linha de câncer de colo uterino. Excelente, Luiz. Parabéns pela apresentação. Então, acho que isso só consolida a nossa prática clínica de oferecer pembrolizumab combinado à quimioterapia, somado ou não a bevacizumab, para as pacientes que tenham CPS maior ou igual a 1. Haja visto que na análise de subgrupo para a população PDL1 negativo, eles não viram benefício, apesar de corresponder apenas a 11% da população incluída no estudo, uma pena que a gente só tenha acesso para as pacientes com PDL1 positivo avaliado por CPS. Mas é o que é, e a gente não vai mudar nossa prática clínica, porque a bula é assim que registra e o dado não foi positivo nessa análise de subgrupo na população com PDL1 negativo. Vamos em frente agora com a apresentação da doutora Natália Fraile, que é oncologista do Hospital Santa Paula. Ela vai apresentar para nós os dados do Ruby Trial. Bom, boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar os dados atualizados e a revisão central desses dados do estudo do dostarlimab para o câncer de endométrio recorrente ou avançado. Esse estudo a gente teve o prazer de ver no SGO e ele foi apresentado esse ano no New England com os dados de PFS pela avaliação do investigador. Então, só para a gente entender, essa apresentação na ASCO foram os desfechos pela análise central. Então, só para lembrar o racional do estudo, a adição do dostarlimab com a quimioterapia, era para tentar melhorar os desfechos na população com a deficiência de sistema de instabilidade de microsatélite, e também tentar melhorar esses desfechos na população geral. Então, lembrar o desenho do estudo, um estudo de fase 3, que randomizou as pacientes com câncer de endométrio avançado ou recorrente, estadio 3 e 4. Lembrar que tiveram alguns casos, algumas pacientes com outras histologias, com carcinosarcoma, células claras, seroso,
e histologia mista eram permitidos. Então, essas pacientes foram randomizadas para o uso do dostarlimab com quimioterapia, carboplatina e paclitaxel, ou o braço padrão, que é a carboplatina e o paclitaxel. As pacientes no grupo experimental seguiam com a terapia de manutenção com o dostarlimab e as pacientes no grupo placebo com placebo até 3 anos. Então, esses dados do endpoint primário de PFS a gente já viu, inclusive foi publicado, como eu havia dito previamente, e hoje eu vou apresentar os dados, os endpoints secundários. Então, assim, um estudo bastante animador e muito importante para a gente, que a gente consegue ver como houve uma concordância entre os dados do investigador e os dados da revisão central cega. Então, na análise do investigador, um hazard ratio de 0,28 para PFS e na revisão central atual de 0,29. E aqui mostrando a alta concordância entre essas avaliações, teve uma concordância de 83% entre a avaliação do investigador e entre a avaliação do investigador e a revisão central. E aqui na população geral, né? Então, o que eu tinha demonstrado aqui nos slides prévios era na população com estabilidade de microsatélite. A gente vê como essas curvas abrem bastante em relação ao tratamento com a quimio-dostarlimab e o placebo. E aqui mostrando a curva na população geral, então hazard ratio de 0,64 na avaliação do investigador e um hazard ratio de 0,66 com uma grande significância estatística na revisão central. Esse também mostrando a concordância entre as avaliações na população geral, então ambas as populações tiveram um ótimo benefício com a adição da imunoterapia na quimioterapia. Aqui a avaliação da taxa de resposta, então basicamente iguais, tanto na avaliação do investigador prévia como na avaliação central atual. A gente vê que essa taxa de resposta no grupo com deficiência, com estabilidade de microsatélite é bastante alta, mas a população geral também tem um ótimo benefício com a adição da imunoterapia. Então, como conclusão, a gente consegue demonstrar uma significância estatística importante e principalmente um benefício clínico no PFS nessa população geral. Muito importante a gente conseguir observar essa alta concordância entre a avaliação do investigador e a avaliação central cega, que isso dá uma confidencialidade para o estudo muito maior. E esse dado aqui, impressionante, né? A gente consegue diminuir o risco de progressão ou morte em 71% no grupo de instabilidade de microsatélite e 34% na população geral. E aqui só lembrando que há o benefício na população geral, mas também a gente consegue ver que o benefício é extremamente importante na população com instabilidade de microsatélites também. Então, é um estudo aí que essa apresentação só nos serviu para a gente conseguir manter a nossa prática atual e demonstrar que os dados realmente são seguros. Obrigada. Parabéns, Nath, obrigada pela apresentação. Esse estudo ele só não foi plenária da ASCO porque ele foi apresentado previamente no SGO em março, mas certamente tanto o Ruby Trial, que avalia carbotaxol e Dostar versus carbotaxol, quanto o NRD 18, que avalia carbotaxol e pembro versus carbotaxol em mesmo cenário, na primeira linha do câncer de endométrio metastático, eles vêm para mudar a nossa prática clínica, mostra o poder do biomarcador da instabilidade de microsatélites ou deficiência de enzimas de reparo como preditivo de uma excelente resposta à imunoterapia combinada à químio. Se a gente precisaria da quimioterapia para esses pacientes é uma outra pergunta que não é respondida por esse estudo, mas vem para mudar a nossa prática clínica. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem acesso em bula, nem a Dostar, nem a pembro combinado a imuno para a primeira linha, mas estamos ansiosos para essa aprovação, para que nós possamos oferecer essa estratégia terapêutica de imuno combinada a químio para as nossas pacientes, notadamente
para aquelas que têm uma deficiência de enzimas de reparo, porque os números impressionam, né? Hazard ratio de 0,3 é muito raro em oncologia nós termos números como esse, né, Nath? Sim. Então, agora eu gostaria de convidar a minha colega a doutora Aquinar. Gustavo, ela vai projetar a apresentação dela direto de Salvador, aí nem vai precisar usar essa, tá? Então, acho que dá para tirar para ela conseguir compartilhar a tela dela. A Aquinar é médico oncologista na Clínica Amo, em Salvador, uma referência no tratamento dos tumores ginecológicos, e ela vai nos apresentar os dados do estudo Mirassol, que avaliou mirvetuximab soravtansina no cenário de tratamento do câncer de ovário platina resistente. Aqui é com você. Olá, pessoal. Queria estar aí. Na verdade, eu estou indo para São Paulo agora de tarde, Mari. Bem, Devia estar aí com vocês. Deixa eu só comentar uma coisa do Ruby que está me incomodando, na verdade, é que o estudo é positivo, mas claramente os dados são positivos pelo grupo, subgrupo de pacientes que têm estabilidade microsatélite. E apesar deles terem feito o cálculo do ITT, eu não sei se eles tivessem calculado a amostra também para calcular separadamente, se a gente, como a gente tem, né, no INRG, se a gente vai ter esses resultados tão positivos assim. Tudo é contaminado, né, com estabilidade microsatélite. E vamos aguardar o segmento, né, do estudo do Pembrol para ver se vai ficar positivo os pacientes que são proficientes, porque ou são proficientes que não têm estabilidade, né, que não têm deficiência da enzima de reparo. Porque eu não sei se nesse cenário, Mário, o uso de inibidor de antiangiogênico, um tratamento como a gente viu, ele conseguiu melhorar, né, a ação da imunoterapia. Então, esses pacientes que têm estabilidade microsatélite, eu não sei se a melhor combinação vai ser só essa mesmo. Eu acho que quando eu aprovar, a gente concordo. vai usar e vamos esperar novos estudos aí para responder. E o que você falou, o deficiente talvez nem de químio precise, somente alguns cenários, né, que talvez você queira uma resposta maior, não tem nem essa comparação de aumentar a resposta. Então, veio o estudo para trazer para todo mundo, mas eu acho que não vai ficar assim por muito tempo. Vamos esperar. Concordo, Aki, estou com você. Então, esse para mim foi o trabalho, mas não sei nem porque ele também não foi para a plenária, né? Porque o trabalho foi super importante, a gente já não tem nada em platino refratário há muitos anos, os estudos são praticamente negativos, com taxa de resposta muito baixa, benefício muito pequeno. E aí vem o estudo de fase 3 do Mirassol, que avalia o mirvetuximab soravtansina versus tratamento da escolha do investigador em pacientes com câncer de ovário avançado, platino resistente, com expressão de receptor de folato, né? Só lembrando, o que é o mirvetuximab soravtansina, o MIRV? É um ADC, anticorpo droga conjugada, que se liga ao receptor do folato e que tem como quimioterapia, né, ação intracelular, um potente antitubulina, né, que a gente sabe que é uma das classes de drogas ativas aí para tratamento de ovário. Então, ele já tinha demonstrado nos estudos prévios, né, uma taxa de resposta de 32%. A gente tem o estudo de fase 3, Forward One, que não tinha mostrado ganho na população como geral, mas que no subgrupo de alta expressão ele foi benéfico. Então, esse estudo é justamente para avaliar pacientes com alta expressão do receptor de folato, que é caracterizada por aproximadamente 75% de expressão nas células. E ocorre, né, aproximadamente 30% das pacientes com câncer de ovário. Então, só lembrando, precisava ter essa expressão detectada por imunistoquímica, que falhou a terapia com platina previamente, não poderia ser a primeira linha de platina, não podia ser platino refratário, mas sim platino resistente, podia ter recebido até 3 linhas de tratamento, incluindo o bevacizumab e o inibidor de PARP. Então, era randomizado para esse tratamento único com MIRV versus a quimioterapia, que poderia ser paclitaxel, doxorubicina, liposomal, depotecano. E o objetivo era a sobrevida livre de progressão, o primário e secundário de taxa de resposta, sobrevida global e qualidade de vida. É importante mostrar que eram pacientes realmente que já tinham sido submetidas a muitas linhas de tratamento, taxando em quase todas elas, uma parte significativa de bevacizumab e outra de inibidor de PARP. Quase metade das pacientes já tinham pelo menos 3 linhas de tratamento e elas foram muito bem balanceadas em ambos os grupos. Então, você vê aí um incremento na sobrevida livre de progressão de quase 2 meses, 1,8, com P estatisticamente significante, ou a redução do risco de progressão da ordem de 35%. Essa setinha está aqui porque chama a atenção, né, que na primeira avaliação de resposta, um número significativo de pacientes no braço da quimioterapia já teve progressão, enquanto você tem uma curva com a descendência mais
suave que no braço do MIRV, mostrando aí, isso é bem característico das pacientes platino resistente, né? Uma grande porcentagem da paciente progride já no primeiro exame. Chamou muita atenção essa taxa de resposta, mais do que dobrou a taxa de resposta, com P significante, né? Uma diferença absoluta de 26%, aumentando também a taxa de resposta completa, além da taxa de resposta parcial. Se a gente vê, apenas 14% das pacientes progrediram no uso dessa medicação, quanto mais de um quarto no braço da quimioterapia. Então, teve um benefício clínico importante. A gente vê aqui na redução do tumor, apesar da taxa de resposta ter 42%, mais de 80% das pacientes apresentaram algum grau de redução do tumor, e é uma curva um forte plot bem diferente, né, do gráfico dos pacientes com quimioterapia, que você tem uma taxa de resposta menor, de 16% e somente 55% com algum grau de regressão. Aqui confirma que tanto por investigador central, né, quanto local, investigador central independente cegado, você teve o mesmo benefício. O hazard rate também foi estatisticamente positivo, com a redução de 30%, e o incremento da taxa de resposta também mais do que dobrou quando você pega o investigador central. Os dados da sobrevida, esse daqui também foram dos mais interessantes, não só a sobrevida livre de progressão ela aumentou, mas a sobrevida global aumentou em aproximadamente 4 meses, um P também significante, uma redução do risco de morte de 33%, e uma das discussões é que provavelmente essas pacientes, quando recebem o MIRV, elas têm um aumento da taxa de resposta, melhoram performance e, consequentemente, podem até ser submetidas a outras linhas de tratamento, né? Então, consequentemente, isso pode ter impacto aqui na sobrevida global. E esse dado é muito interessante. A gente ganha quase 4 meses absoluto, né, em taxa de sobrevida global. Então, uma das perguntas, e esse gráfico e essa tabela ajuda a responder algumas coisas, tanto fazer bevacizumab previamente, quanto não fazer bevacizumab, ambos tiveram significância estatística e um benefício. Agora, o que a gente percebe é que naquelas pacientes que não fizeram bevacizumab, elas têm um prognóstico melhor, né? Você, tanto no braço da quimioterapia isoladamente, quanto no braço do nivetuximab, esse benefício, né? Os números são maiores, apesar da redução do risco você ter nos dois grupos, mas esses números são melhores, o que leva a um questionamento, poxa, talvez essa medicação, a gente consiga extrair o benefício máximo dessa medicação se a gente puder usar o mais precocemente, inclusive antes do bevacizumab, porque o bevacizumab, ele consegue resgatar paciente platino sensível ou platino resistente, o benefício é quase que igual em ambos esses cenários, sem impacto na sobrevida. Então, talvez, se a gente conseguir utilizar a paciente mais precoce, isso possa ser benéfico, um levantador de hipótese, isso aqui. Então, em relação aos desfechos desse sumário, demonstrou 35% de melhora na sobrevida global, né? A diferença é uma redução na mortalidade, importante, de 33%, e um aumento da taxa de resposta de 16% para 42%, tanto para o investigador local quanto central, e ambos os subgrupos se beneficiaram, tanto bevacizumab naive quanto pré-tratados. A gente precisa estar atento um pouquinho em relação à toxicidade, não porque seja mais tóxica, pelo contrário, essa droga foi melhor comparada à quimioterapia, com menos eventos adversos grau 3 e menor taxa de descontinuidade de tratamento, mas ela tem um perfil de toxicidade diferente. A gente pode ver a quimioterapia com perfil de toxicidade hematológica importante, claro, topotecano maior nesse cenário, ele tem uma toxicidade hematológica baixa, a neuropatia periférica é razoável, se assemelha do paclitaxel comparado com as outras drogas, mas não tem alopécia, e eu acho isso importantíssimo para a paciente já politratada com a qualidade de vida ruim. Sintomas gastrointestinais foram aceitáveis, similares à taxa da quimioterapia, atenção para diarreia, e o que chama a atenção que a gente tem que ficar atento, que é um efeito colateral relacionado a essa classe de droga, que são os efeitos oculares, visão borrada, keratopatia, olho seco. Importante, né? Isso acontece com muitos ADCs, então é importante ter o acompanhamento oftalmológico, principalmente para a questão de manter a córnea lubrificada. Então, essa conclusão é um estudo que melhora a sobrevida livre de progressão, melhora a taxa de resposta, melhora a sobrevida global. É o primeiro estudo a demonstrar um benefício realmente no cenário de platina resistente, um estudo de fase 3. Então, o primeiro ADC aprovado para câncer de ovário, né, já tinha sido tinha solicitado esse fast track, essa aprovação mais rápida, e é realmente o novo padrão de tratamento para pacientes platino resistentes com hiperexpressão do receptor do folato,
mas a gente espera que ele chegue mais precoce, né? Tem outros estudos, o Soraya está avaliando aí como manutenção de paciente platina sensível. Vamos ver aí como essa droga vai se comportar em outros cenários, mas é bastante animador, esse estudo foi muito importante. Então, era isso. Parabéns, esse sem dúvida é o estudo que mais brilhou, né, na Oncogineco, na ASCO. Todas nós temos várias pacientes esperando ansiosamente ter acesso a essa droga, e eu estava conversando, né, agora há pouco com o Gustavo, eu acho que o benefício é inegável e no momento, talvez uma dificuldade de imediato que a gente enfrente seja conseguir fazer a imunistoquímica, né, pro receptor de folato, e aí eu queria, né, que o Gustavo passasse para todo mundo, que acho que é interessante todo mundo saber em que pé que estamos, porque é o primeiro passo para a gente poder pensar em... Ô, Gustavo, já tem vários laboratórios querendo fazer essa padronização, mas eu aposto em você, tá? Nossa, na verdade, graças ao Cristóvão, a gente está adquirindo um clone que foi utilizado no estudo com mais de 1.000 casos do consórcio de tumores ovarianos, né, o TTA, um clone da Novocastra, e a gente vai validar esse clone para já começar a fazer. Então, ele já adquiriu o clone. O Cristóvão já me Você deu essa acha que notícia. você consegue fazer isso Nós até vamos fazer uma validação interna, que é uma coisa que acontece em vários serviços. Inclusive, eu conversei com uma patologista na Mayo Clinic. O pessoal da Mayo Clinic também está comprando o Esse mesmo anticorpo para clone. validar, porque eles estão dependendo também de fazer em laboratórios terceirizados. A Mayo Clinic não está fazendo internamente ainda o da Ventana. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adquirindo anticorpo para fazer uma validação com resultados compatíveis com os da Ventana. A gente conseguir acelerar isso. Por quê? Porque a gente já tentou mandar a amostra para fora. O Cristóvão já também entrou em contato com o laboratório que faz nos Estados Unidos. Quest, né? Quest. E não é uma coisa simples. Tá. Mas, graças a Deus, está em andamento já. A gente já está... Você acha que tem um prazo de quanto tempo? 2 meses, 3 meses para fazer essa validação? Eu acho que sim. Mais tardar, eu acho que 3 meses. Eu acho que menos que isso é mais complicado a gente prometer. Mas, graças a Deus, o anticorpo já foi adquirido, então a gente vai tentar fazer isso. A Ventana, quando eu estive no Congresso Norte-Americano agora de patologia, né, que foi em março, em New Orleans, eu fui no stand da Roche para perguntar a respeito de... E aí? E o cara exatamente falou para mim, olha, por enquanto, o que os laboratórios, os serviços dos Estados Unidos estão fazendo é terceirizando para laboratórios como o Quest, por exemplo. Só que a gente tentou já fazer isso e não é tão simples assim, tá? Então, e esse é um pulo do gato, né? Porque essa é a ideia de adquirir um anticorpo e validar internamente. E uma notícia boa é que o anticorpo, o estudo que foi publicado com o anticorpo que a gente está adquirindo, com o clone da Novocastra, sensacional os resultados, publicado por gente muito importante, e uma casuística enorme, 1.100 casos, para todos os histotipos. Ele tem uma performance muito boa, o anticorpo, a interpretação não é complicada. E porque tem várias maneiras também de você interpretar, né? Por exemplo, o no Mirassol, ele usava esse scoring de staining 2+, para 75% das células. O Luveltamab era outra metodologia de score, era por TPS, independente da intensidade de coloração. Então, acho que esse também é uma outra questão, é qual anticorpo nós vamos usar e qual é a metodologia de scoring que nós vamos usar, porque cada agente vai ter a sua própria metodologia. Então, para mirvetuximab soravtansina, foi consolidado esse do 75+, ainda mais depois da análise exploratória do estudo Forward One, que veio negativo, e o Mirassol foi um Forward One repaginado, né? E depois, com outros agentes, nós vamos avaliar a expressão da mesma molécula por um outro método de scoring, então vai ficar complexo. Então, eu só fico me perguntando, isso, os processos de validação exigem tempo, mas é urgente aí nós termos acesso a esse biomarcador para a nossa população, porque no platina resistente é um cenário muito carente, e certamente essa estratégia
trouxe um benefício com um perfil de segurança e toxicidade muito favorável. Eu participei do Forward One quando eu estava no Fellow, vi um monte de paciente usando MIRV, e é muito fácil. As pacientes têm uma queixa ocular, né? A toxicidade oftalmológica é um ponto de atenção, mas muito manejável com colírio lubrificante e com atenção oftalmológica periódica. Mari, que é importante, assim, quando chegar, a gente vai ter que discutir muito com a paciente, primeiro, se vale a pena testar, porque a testagem precisa dar acesso à droga, né? Então, eu espero que a gente... Agora, quando chegar a droga, a gente já está pronto para testar. Em relação a essa testagem, eu acho que vai acabar migrando para o que aconteceu com PDL1, sabe? Que eles fizeram estudos e avaliaram, na verdade, a intercambiabilidade de você poder usar uma droga utilizando tal teste, porque não vai dar para fazer, não tem como o Gustavo, no mesmo tipo de marcação, fazer 300 leituras, né? Em relação à expressão do receptor do folato. Acho que em breve a gente vai ter mesmo que uma padronização do que é positivo, negativo, né? Médio ou alto expressor aí para poder utilizar. Concordo, é isso mesmo. Obrigada, pessoal. Acho que pelo avançar da hora, a doutora Marisa já está ali pronta para encerrar o nosso lanche clínico. Eu passo a palavra à doutora Marisa. Oi, pessoal, desculpa, assim, o assunto é fascinante, a gente vê que abre perspectivas maravilhosas, mas infelizmente a gente está no nosso horário. Queria agradecer muito os apresentadores e todo mundo que esteve assistindo, e na semana que vem nós vamos ter um novo lanche clínico. Você quer encerrar, por favor, fazer seus comentários finais? Não, gostaria de agradecer a todos os colegas aqui presentes, aqueles que nos assistem online. Foi muito proveitosa esse horário de almoço. Só o meu muito obrigado mesmo. E vejo a turma toda aqui no Tumor Board na semana que vem, ao meio-dia. Obrigada, Vi. Obrigada, Aki, aí de longe nos prestigiando. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada, aprendi bastante.